Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Emanuel Dantas, engenheiro civil e especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente pode calcular o momento resistente. Em uma das aulas do mini curso de F2, eu mostrei um aplicativo que era o Unicalc, que ele fazia esse cálculo para a gente aí. Mas agora eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar na prática como que a gente pode chegar naquele valor. Então, eu vou mostrar aqui no Unicalc novamente como que a gente faz isso. Então, vou vir aqui em característica da seção, vou marcar aqui o tipo dela, então a seção retangular que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar com a mesma seção que a gente fez lá para as flechas no F-Tool. Então, 14, uma altura de 40. O D, eu deixei anotado aqui uma colinha, ó, então 34,25 e a S 4,91. Então, 34,25, D' 0, né? Aqui 4,95, o AS' 0, concreto de 25 MPa, e aqui a gente tem que determinar o ECS. Nesse caso, eu sei que é 24.150. E o MK, a gente tem aqui no F-Tool, aquele momento atuante ali, não é um MK, aqui já é o momento de combinação de serviço, quase permanente, então 32,4. Então tem aqui, ó, 32,4 kN. Se eu calculo isso, ó, eu tenho aqui um momento resistente de 14,36. Como que eu chego nesse valor aqui? Vamos ver aqui então um roteirinho de cálculo. Então eu vou fazer o cálculo aqui do meu ECI. Então vou chamar aqui o meu ECI, que é o módulo de elasticidade do concreto. Então é esse valor aqui dado pelo item 8.2.8 da NBR 6118/2014. Então eu venho aqui, o ECI, ele vai ser o quê? Vai ser meu alfa E, que vai variar em função do meu agregado graúdo. Então, eu tenho aqui na norma, ó, o alfa E 1.2 para basalto e diabásio, 1 para granito e gnásio, 0,9 para calcário, 0,7 para arenito. No caso, eu vou estar utilizando aqui o alfa E igual a 1. Então, eu vou pegar o caso padrão aqui. Quando a gente não sabe o tipo de agregado, a gente vem cá e coloca 1. Então, vou colocar aqui o alfa E como 1, que é o dado que eu tenho aqui em cima. Então, esse alfa E ele vai ser multiplicado por 5.600 vezes a raiz quadrada do meu FCK, que é a resistência característica do meu concreto. Isso daí, para mim, 28.000 MPa. Esse daí é o meu valor de ECI, meu módulo de elasticidade. Agora eu vou pegar aqui o meu alfa I, então alfa I, que vai ser encontrado como? Vai ser encontrado dessa forma aqui que a norma me fala, ó. Então, o alfa I ele vai ser 0,8 mais 0,2 vezes FCK dividido por 80, e sempre tem que ser menor do que 1. E aqui está tabelado também esse valor de alfa I. No nosso caso, ele vai dar algo próximo de 0,86. Depende do tanto de casas decimais que a gente utilizar. Então, vou fazer esse cálculo aí. Eu vou mostrar como faz esse cálculo, porque se você quiser fazer uma tabelinha de Excel, quiser implementar isso no algoritmo, você já sabe como que faz. Então, o meu alfa I vai ser 0,80 mais 0,20, que vai multiplicar o meu FCK dividido aí por 80. Isso vai dar aí para mim 0,863. Então, 0,86, que é esse valor que está aqui na tabelinha. Eu sempre tento fazer aqui com equações, fazer o caminho aí de equacionamentos para, se alguém quiser implementar computacionalmente isso, você já tem o processo aqui sem precisar usar tabelas aí, sem precisar usar equações para ficar procurando dentro de tabelas. Então você já consegue aplicar tudo em equações. Agora que a gente determinou o ECI, a gente vai fazer aqui o ECS, que é a deformação secante aqui do meu concreto. Então, esse valor aqui é o módulo de deformação secante. Então, o ECS vai ser o quê? Vai ser o meu alfa I vezes o ECI. Então, vou pegar aqui o alfa I, que vai multiplicar o ECI. E aqui eu tenho um valor de 24.150 MPa, que é justamente o valor que a gente colocou aqui no programinha para determinar o momento resistente. Então, 24.150. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai seguir com o cálculo? A equaçãozinha que a gente tem para determinar o momento resistente, ela está aqui na norma. Se não me falha a memória, no item 17.3.1. Vamos ver aqui. Ó, tá aqui, ó, generalidades.
Então, nós temos aqui o momento resistente igual a alfa vezes FCT vezes IC dividido por YT, onde o meu alfa ele vai variar de acordo com a seção que eu tenho. Então, vai valer 1.2 para T ou T duplo, 1.3 para I ou T invertido, e 1,5 para a seção retangular. O meu alfa é um fator que correlaciona aproximadamente a resistência à tração na flexão com a resistência à tração direta. O YT é a distância do centro de gravidade da minha peça à fibra mais tracionada. Então, se a gente está trabalhando com uma peça retangular, esse valor vai ser Y dividido por 2. Esse valor aqui vai ser, na verdade, a altura dividido por 2. E C é o momento de inércia bruta da seção de concreto. E FCT é a resistência à tração direta do concreto, conforme item 8.2.5. Então, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó, MR é igual a alfa vezes FCT vezes IC dividido por YT. Vamos agora definir cada um desses fatores. Então, voltando aqui no Maticad, eu já defini o alfa S, que é uma seção retangular, então 1,5. Vou definir agora a minha inércia da seção. Então, vou chamar aqui o meu IC. Meu IC vai ser o quê? Como a seção é retangular, a gente vai usar aquela equaçãozinha de resistência dos materiais, que é base vezes H ao cubo, que é a altura, dividido por 12. Então, a gente vai ter aqui o nosso BW vezes H ao cubo, isso aqui dividido por 12. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui um valor bem pequenininho aí, que eu vou ter que colocar mais casas decimais para a gente ver. Então, eu vou colocar aqui 6 casas decimais. Então, eu tenho aqui um valor de 0,0000747 aí, metros à quarta. Então, metros à quarta. Esse valor aí que eu tenho como inércia da minha seção. Prosseguindo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o cálculo do nosso FCTM, que vai ser usado lá para determinar o momento resistente. Então, eu vou ter aqui o FCTM como 0,30 vezes o FCK, que é a resistência do meu concreto, a resistência característica. Isso aqui é elevado a 2/3. Aonde que eu encontro essa equação? Aqui na norma. Então, aonde que vai estar aqui na norma? No item 8.2.5. Então, vou vir aqui, ó, item 8.2.5, resistência à tração. Então, ele me dá aqui, ó, para concretos até 50 MPa, o FCTM vai valer 0,3 vezes FCK elevado a 2/3. Concreto de 55 a 90, ele me dá essa outra equação, que é 2,12 vezes o logaritmo natural de 1 mais 0,11 vezes FCK. Sempre o FCK e o FCTM são expressos em megapascal. Então, eu tenho esse valor aqui, ó, de quanto? De 2,56 MPa. Então, o meu FCTM vai valer aí 2,56. Depois eu tenho que determinar meu YT, que é a distância do centro de gravidade da minha peça à posição ali mais tracionada dela. Então, vai ser o quê? Como é uma seção retangular, H sobre 2, altura, então, dividido por 2. Então, isso aí dá 0,20 metros. Então, esse é o valor de YT. Com posse desses dados, a gente pode fazer aqui um momento resistente. Esse momento resistente ele vai ser dado como? Ele vai ser dado por aquela equaçãozinha. Alfa S, que vai multiplicar aí, abre parênteses, o nosso FCTM. Isso aqui vezes 1000 para colocar na unidade correta. Vezes a inércia da minha seção. Isso tudo dividido pelo meu valor de YT. Então, eu tenho aqui um valor de 14,36 kN. Então, esse é o meu momento resistente. Se eu vim aqui no Unicalc, 14,36, 14,36 foi o que eu encontrei. E agora, o que eu faço com esse valor? Eu comparo esse valor, MR, então momento resistente, eu vou perguntar, esse MR ele é maior do que o meu MA? Então, MA ali, que é o meu momento atuante, ele é maior? Se zero, não. Se zero, não, ok. Então, vou colocar aqui, ó. Se zero, não, ok. Se 1, ok. Então, se for zero, então vou colocar aqui no caso, vou até melhorar isso aqui. Se for zero, o que acontece? Se for zero, estádio 2. Se for 1, então vai ser estádio 1.
se 1, estádio 1. Se 0, estádio 2, se 1, estádio 1. Por quê? O que acontece aqui? O meu concreto ele vai conseguir resistir a um momento de 14,36 kN vezes metro. Aqui é vezes metro ainda. Então, posso ver aqui, kN vezes metro, momento de fissuração. Meu concreto vai conseguir resistir a esse esforço aí. Então, qualquer esforço que tiver na minha viga aí, na minha laje, que seja menor do que 14,36, o meu concreto sozinho resiste. Ele não fissura. Quando eu tenho um esforço maior, como é esse caso aqui, 32,40, o meu concreto não vai resistir, ele vai começar a fissurar. E aqui é que a gente define se a gente vai determinar a frecha no regime elástico ou no regime fissurado. Quando a gente tem um momento de resistente menor do que o momento atuante, a gente coloca no estádio 2, e aquela parte do concreto que fissurou, a gente desconta aí para fazer o cálculo da frecha. Então a gente vai perder inércia na nossa peça. A gente vai ter que calcular uma inércia equivalente lá de Brunson, que é dado pela norma, e assim determinar as frechas, conforme a gente viu na aula lá do F2 de cálculo de frechas. Então, quando a gente tem um momento resistente maior do que o momento atuante, a nossa peça ela não chega a fissurar. Então a gente pode considerar a inércia bruta dela, que é uma inércia maior. É essa inércia aqui, ó. Então, consequentemente, os seus deslocamentos serão menores também. E dessa forma a gente não precisa calcular aquela inércia equivalente de Brunson. E a gente continua a partir daqui o cálculo da frecha imediata e depois o cálculo da frecha diferida. Quando a gente tem estádio 2, a gente precisa fazer a inércia equivalente para daí calcular a frecha imediata e depois a frecha diferida. Então esse processo aí que os softwares fazem para determinar frechas. E é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já desce aí, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo também para ele chegar a mais pessoas. Já se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder a notificação dos próximos vídeos aí que a gente lançar. E por esse vídeo então é isso, nos vemos nos próximos.